Reunião decisiva. Flamengo fecha novo negócio. Aconteceu o que temiam. Leonardo Jardim ganha reforço. Fala, galera do canal BTB Esportes. Eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes. Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Mengão começa a preparação para enfrentar a equipe do Vitória pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Flamengo que venceu a primeira partida por 2-1 e agora qualquer resultado de empate classifica o Mengão de maneira imediata. Em caso de um gol de diferença, o Vitória vencendo, a disputa vai para os pênaltis. Então, esse é o cenário para o Flamengo seguir adiante na competição. Ontem o time recebeu folga, viajou durante a madrugada de Porto Alegre aqui para o Rio, chegou por volta de 2 da manhã e não teve treino. Todo mundo liberado para descansar depois de uma semana fora. Os jogadores saíram daqui na terça passada, ficaram fora por conta do jogo na Colômbia, depois direto para Porto Alegre, e aí ontem a equipe recebeu essa folga. Mas hoje já retoma as atividades. O treino acontece agora de manhã, amanhã, quarta-feira, o treino é à tarde, às 3 horas, e à noite, 7h40, é o voo para Salvador, o jogo que acontece na quinta-feira, às 9h30 da noite. Então o Flamengo mantendo a estratégia que o Leonardo Jardim gosta, de viajar à noite. Normalmente não era assim que acontecia, mas o treinador gosta desse horário. Então o time treina à tarde, sai do Ninho do Urubu para o Galeão e à noite viaja, já chegando lá em Salvador por volta de 9 horas da noite. Esta é a programação e logo após a partida na quinta-feira o time já volta para o Rio. Por quê? Começa a pensar no jogo do Campeonato Brasileiro, que é lá em Curitiba. Então o time acaba a partida, já vai para o aeroporto, 1h40 é o voo para o Rio de Janeiro. A sequência de treinos, sexta e sábado, é aqui no Rio. E depois, à noite, no sábado, o time viaja para Curitiba, onde enfrenta no domingo, às 7h30, o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Acabando a partida, durante a madrugada, já de segunda-feira, a equipe volta para o Rio. Esta é a programação completa desses dois jogos importantes que o Flamengo vai ter durante esta semana. Uma preparação intensa, por isso, ontem recebeu folga. Daqui por diante, nem um dia para descansar. Focado no jogo da Copa do Brasil, que o objetivo é passar de fase, e o jogo do Campeonato Brasileiro já no domingo, com a estratégia de tentar se aproximar ainda mais do topo da tabela de classificação. Técnico Leonardo Jardim, que ganhou algumas novidades em relação à partida da Copa do Brasil. A ideia dele é colocar um time, colocar um time completamente alternativo na competição. No jogo de ida, aqui no Maracanã, foi uma equipe bem mexida, um time bem modificado. Mas, por conta de uma situação que aconteceu, a tendência é que ele ganhe reforços para este confronto lá em Salvador, já que ele tem 2 jogadores suspensos para o jogo contra o Atlético Paranaense. Jorginho e Everton Araújo não vão poder jogar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência dessa maneira é que eles reforcem o time na Copa do Brasil, ganhem uma força a mais, colocando aí jogadores que normalmente são titulares para jogar esse jogo da Copa do Brasil. Não era a estratégia inicial, mas acabou acontecendo por conta das suspensões. A tendência é que o meio-campo do Flamengo seja uma força ainda maior na competição. E pensando na partida contra o Palmeiras, que acontece depois desse duelo contra o Atlético Paranaense, a sequência, a próxima rodada do Brasileirão é contra o Palmeiras. E o Flamengo tem muitos jogadores pendurados. Então pode ser que ele preserve peças no jogo contra o Atlético Paranaense para não correr o risco de perder nenhum jogador para a partida contra o Palmeiras. E caso ele opte por isso, o jogo da Copa do Brasil ganha ainda mais novidades, se ele optar por poupar os atletas que estão pendurados
contra o Atlético Paranaense, a tendência é que na Copa do Brasil ele ganhe ainda mais reforços, ele ganhe ainda mais jogadores que normalmente não seriam utilizados na competição. É observar ao longo aí dos próximos dias a estratégia e as definições que o Leonardo Jardim vai ter, o que ele planeja, o que ele espera, mas existe uma grande chance do Flamengo ganhar mais força, ter mais força nesse jogo contra o Vitória, que o objetivo é fazer um grande resultado. O Flamengo não conseguiu uma vitória confortável no jogo de ida. Venceu, bem verdade, 2-1, tem a vantagem, mas não foi uma vantagem elástica, não foi uma vantagem considerável. O jogo no Barradão nunca é fácil. Normalmente são jogos difíceis, a atmosfera é complicada, o gramado é ruim, o Flamengo é prejudicado por conta disso. Então, nunca é jogo fácil lá no Barradão e o Flamengo não tem margem para bobear. Venceu só por 2-1, é uma vantagem muito pequena, então tem que jogar com seriedade para conseguir cumprir o objetivo. O Leonardo Jardim que deixou bem claro, um dos objetivos da equipe nesse primeiro semestre é conseguir passar de fase na Copa do Brasil. A Copa do Brasil não é a competição que o time mais almeja, mas está no planejamento passar para a próxima fase. Está no planejamento seguir adiante na competição. Então não dá para bobear, o Flamengo precisa fazer um bom trabalho e o técnico ganhou algumas novidades, então, para esta partida da próxima quinta-feira. Mudando de assunto, agora eu vou falar a respeito dos convocados ou pré-convocados, né? A pré-lista da seleção brasileira. O Flamengo é o clube com mais jogadores pré-convocados pela seleção brasileira para a Copa do Mundo. Foram 7 nomes entre os 55 enviados por Carlo Ancelotti à FIFA na noite de ontem. Danilo, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino. 7 nomes do Mengão estão nesta pré-lista do Carlo Ancelotti, o que deixa quem não gosta do Flamengo muito chateado, porque o Flamengo tem tido cada vez mais notoriedade no cenário nacional, no cenário mundial, jogadores de alto nível. O Flamengo tem um elenco recheado de grandes nomes e nesta Copa do Mundo isso está mais do que provado. Muitos jogadores do Flamengo na pré-lista, muitos jogadores, 7 na seleção brasileira, além dos 3 uruguaios, Arrascaeta, De La Cruz e Varela. Carrascal também está na pré-lista da seleção colombiana, Gonzalo Plata está na pré-lista do Equador, enfim, Flamengo com muitos atletas pré-convocados, com muitos atletas nessa pré-lista que foi enviada ontem. A lista final só sai na segunda-feira que vem. Vai ter ali a convocação oficial da seleção brasileira e os últimos nomes que serão definidos, 26 nomes desses 55 que foram enviados de maneira antecipada, mas só de ter 7 jogadores do Flamengo na pré-lista da seleção brasileira é um caso a se exaltar pelo nível da capacidade do elenco do Flamengo, pelo nível que o Flamengo tem se tornado nos últimos anos, e isso incomoda, mas incomoda muito a gente, muitas pessoas, muita gente fica incomodado com essa situação. É o que temiam, né? O Flamengo tem realmente um elenco muito qualificado e a Copa do Mundo tá aí para provar isso. Falando sobre Copa do Mundo, nesse período sem jogos que o Flamengo vai ficar e as outras equipes também por conta da Copa, o objetivo do Flamengo é ficar de olho na base, é ficar atento às categorias de base. O Leonardo Jardim vai utilizar desse período para observar os garotos da base, para ter mais tempo, e um tempo que normalmente com os jogos não acontece. Um tempo para conseguir ficar de olho no desenvolvimento dos atletas da categoria sub-20, da categoria sub-17, para ver quem ele vai poder contar ou ele começar a contar depois da Copa do Mundo. Então esse período sem jogos vai ser muito importante para o treinador também observar essa situação. O Flamengo que vai ganhar ali um tempo de descanso, os jogadores, depois, durante a Copa, treinos e preparação para o restante da temporada, mas esta ideia, esse plano traçado pelo Leonardo Jardim é ficar de olho na categoria de base, é usar esse tempo para poder observar os crias do Mengão. E falando sobre cria, o Flamengo está de olho numa negociação que pode render um valor milionário para os cofres rubro-negros. De acordo com a imprensa inglesa,
o Tottenham sinalizou que vai tentar contratar Rodrigo Muniz. Assim, o Flamengo possui 25% dos direitos econômicos do centroavante, segue de olho na possível negociação, tendo direito de receber um valor bem alto. Neste momento, o Muniz está avaliado em 50 milhões de libras, algo em torno de 334 milhões de reais na cotação atual. Portanto, caso o centroavante seja negociado por esse valor, o Flamengo ficaria com 12 milhões e meio de libra, algo em torno de 83 milhões de reais. Então, mais uma negociação de um jogador da base do Flamengo que pode render e render muita grana para o clube. O Flamengo segue de olho. Eu vinha falando para vocês, né? O Flamengo está de olho na negociação do João Gomes, porque pode ganhar uma bagatela altíssima também, um valor milionário. Tem o Mateuzinho, que também passou pela categoria de base do Flamengo e está sendo negociado pelo Corinthians. O Flamengo também receberia um valor bem alto nessa negociação. E agora é o Rodrigo Muniz que chama a atenção, uma negociação que está acontecendo e o Flamengo tá de olho. Para finalizar, vou falar sobre uma reunião que aconteceu decisiva ontem à noite do Conselho Deliberativo do Flamengo. E o Conselho aprovou os 3 uniformes para 2027. Novo negócio aprovado no Flamengo, novo negócio concretizado no Flamengo. Um deles será uma homenagem a Jorge Benjor, um grande rubro-negro. A camisa de número 3 será preta com detalhes rosa, azul e amarelo, homenageando o Jorge Benjor. Além disso, camisa de número 1 terá listras finas com as mangas vermelhas, uniforme que relembra um pouco o de 2018, e a camisa de número 2 será com detalhes cinza, vermelho e preto. Será branca com detalhes cinza, vermelho e preto. Essa é uma homenagem à Taça Salutares, um concurso vencido pelo Flamengo em 1927, que elegia o clube mais simpático do Brasil. A camisa 1 e 2 teve 90% de aprovação e a camisa 3, 72%. Então, um novo acordo fechado. O Conselho Deliberativo aprovou nessa reunião decisiva, martelo batido quanto aos 3 uniformes do Mengão para a próxima temporada. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigada por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!